Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa pandemia que está assustando a todos. E a gente tem observado muito ao longo dessa última semana muitas informações desencontradas, informações que às vezes confundem mais a gente sobre a real dimensão desse problema e ajudam um pouco para o controle daquilo que está acontecendo. Uma das questões tem a ver com a suposta colocação de que nós estamos diante de uma gripezinha. Não é uma gripezinha, por quê? Porque, na verdade, as gripes normais, vou citar o exemplo do H1N1, ela tem uma mortalidade em torno de 0,1%, enquanto essa epidemia em torno de 3%. Então, ela é 30 vezes mais letal do que a gripe H1N1. Para terem um exemplo, a última epidemia de H1N1 morreram em torno de 20 mil pessoas, na epidemia inteira de 16 meses. Nesses primeiros 3 meses de coronavírus já morreram 20 mil pessoas. Então não é a mesma coisa. Estão dizendo que já teve outras epidemias de coronavírus que não mataram tantas pessoas. É verdade. Porém, os outros coronavírus não eram tão virulentos como esse, não passavam tão rápido para outras pessoas. Então, como nós vamos ter muito mais pessoas infectadas, nós vamos ter muito mais mortes do que as outras epidemias com coronavírus. Outra questão, só atinge idosos. É verdade que idosos morrem mais. Se nós pegarmos idosos na faixa de 80 anos, 75, aproximadamente 2 de cada 10 morrem, mas também afeta todas as faixas etárias. Afeta menos os jovens, afeta intermediariamente aqueles que estão ali entre 40 e 60 anos e afeta mais os idosos. Porém, os jovens transmitem para os idosos. Então, se os jovens ficarem com a tal infecção assintomática, que ocorre realmente em 80% dos casos, nós vamos ter muito mais idosos. Terceira questão, isolamento social. Não é tão importante, deve ser quebrado, devemos voltar rapidamente ao trabalho. Olha só, os dois exemplos que eu cito é Itália e Coreia. A Coreia conseguiu fazer um isolamento social muito, muito bem organizado. Então eles tiveram um pico breve e já estão na fase de achatamento da curva, então eles tiveram muito menos casos. A Itália, quando entrou em isolamento social, já estava no pico da crise. Hoje a Itália tem mais de 7 mil mortos. Então, achatar a velocidade que ela chega é importante, principalmente para um país como o nosso, que tem poucos recursos de saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos em torno de 5.500 municípios no Brasil. Sabem quantos têm UTI? 10% desses municípios. 10% dos municípios brasileiros têm UTI. Além disso, existe uma concentração de leitos em algumas cidades. Então vamos imaginar hipoteticamente, em torno de 10% dos pacientes que têm a forma grave precisam de UTI. 10% que tem coronavírus precisam de UTI. Se nós tivermos uma cidade de 10 mil pessoas, em que só 100 tenham coronavírus, 10 vão precisar de UTI. Onde que esses pacientes vão ser internados se 90% dos municípios brasileiros não têm UTI? Vamos transferir para os municípios do lado, que estarão recebendo os seus próprios pacientes e os pacientes de outros municípios. Então, essa é uma questão que não está sendo bem compreendida por alguns setores, que nós não temos condições de absorver isso da forma que seria ideal. Por outro lado, nós temos que pensar, claro, impactos econômicos, mas isso é uma fase para os especialistas em economia irem buscando as soluções. Hoje, nós médicos estamos muito preocupados em como é que nós vamos estruturar os nossos serviços de saúde para atender as pessoas que tenham a infecção mais grave. Esse período de tempo que parou, que o país está parando, que a nossa cidade, o nosso estado está parado, ele é fundamental para a nossa organização. Nós não estávamos preparados para uma epidemia. Os hospitais não estão preparados para receber um contingente enorme de pacientes que precisam de respiração artificial, por exemplo. Então nós estamos tendo tempo de trabalhar, de discutir protocolos, nós estamos treinando pessoas, todas as pessoas estão sendo treinadas para como conviver com esses pacientes, como tratar, como evitar que os profissionais de saúde também fiquem doentes. Então, esse tempo é fundamental para nós estruturarmos o mínimo de serviços de saúde que nós temos para poder dar o máximo de atendimento, melhor qualidade de atendimento. Ainda assim, nós vamos ter muitas dificuldades, porque essa epidemia, em média, vai durar uns 2 meses.
Tipicamente as epidemias têm em torno de 6 semanas desse período mais crítico. Então nós temos ainda muito trabalho pela frente, temos que continuar nos cuidando e temos que deixar de imaginar que nós podemos já pensar numa retomada rápida. Essa retomada, segundo os especialistas, vai ter que ser gradual e planejada para que a gente não perca tudo isso que a gente conseguiu aí com essas 2 primeiras semanas. Vamos pensar sério, vamos nos cuidar para dar oportunidade de sofrermos menos com essa epidemia que é séria de fato.